Seja bem-vindo ao Café com a Mari, hoje com o Dr. Marcos Monte. Uma satisfação estar aqui novamente. E aí a gente tem que, né, novamente falar e colocar em pauta nosso café, né? Verdade. Café com a Mari é sempre um prazer estar aqui, receber convidados. E estar com o doutor Alexandre é sempre uma honra. Muito obrigado. Hoje recebendo Juvencio Sales, da Brena Gourmand. Juvencio, seja muito bem-vindo. Gratidão pelo convite, espero poder estar contribuindo com o seu público-alvo, né? Trazer as mensagens de empreendedorismo, né? O que fez a diferença na nossa história, o que faz a diferença na nossa história e ainda onde nós vamos chegar. Fantástico, fantástico. A ideia do podcast é essa, de a gente trazer casos de sucesso de pessoas que já tiveram as suas dificuldades, empreenderam, tiveram as suas dificuldades, superaram os desafios e estão aqui para contar a história e nos incentivar, nos motivar e nos mostrar que existe um caminho a ser percorrido. Juvencio, fala um pouquinho da Brena Gourmand. Vocês começaram não tem 5 anos, não é isso? Esse modelo de negócio que nós montamos foi no início da pandemia, junho de 2020. Junho de 2020. Antes disso, a Brena era educadora física, nas horas vagas fazia bolo de festa e eu trabalhava no mercado imobiliário. Então, nós não tínhamos uma estrutura empreendedora do negócio. Então, uma educadora física fazer bolo já é um paradoxo, né? Eu desenvolvendo negócio no mercado imobiliário para trabalhar com bolo. Então, é outro paradoxo, né? Mas na pandemia, quando aquele mundo se fechou, o caixa familiar baixo, estava sem liquidez, né? Tem um tributarista aqui que pode falar melhor sobre isso. E a gente viu que precisava fazer alguma coisa diferente. Os bolos que a Brena fazia de festa, quiches, tortas, sobremesas, docinhos, não tinha mais festa. Verdade. O meu negócio imobiliário, eu tinha comprado um terreno nas Flecheiras para fazer com 2 amigos. Todo pronto, todo testado, pronto para lançar. Entra a pandemia, né, enganchou o negócio, a gente ia pagar o terreno no fluxo das vendas, passamos algumas noites sem dormir, porque cadê as vendas, como iríamos vender e realizar esse negócio, né? E a Brena, um dia, ela chega para mim e diz assim, eu vou divulgar os nossos bolos de café. Coincidentemente, o nome Café com a Mari, né? Mas a intenção era que a gente fizesse bolo para café. E ela já tinha no cardápio dela um bolo de café. Aquele bolo tradicional, aquele bolinho de creme de leite, ou como era? Aquele bolo tradicional mesmo Creme de de café. leite, bolo fofo, bolo de milho, bolo de macaxeira. Aí ela colocou no WhatsApp dela, no grupo do WhatsApp que ela tinha, né? A foto dos bolos. Ela fez uma montagem de 6 tipos de bolo. E tinha lá bem no meio, um queijadinho, que é um bolo à base de coco, né? E a primeira pessoa que ligou foi: Brena, você faz esse bolo de queijadinha? A Brena, faço. Aí a Brena me dá uma voz de comando, né? Não é só porque ela é mulher, porque ela é general. O, o disque dela é um D altíssimo, né? Focado em resultado e realmente em dar ordem, né? Aí eu respondi: baby, onde é que nós vamos conseguir comprar coco seco em plena pandemia? Baby, Já tinha o primeiro desafio, né? temos um queijadinha para entregar. Então, para o perfil dominante, Alexandre, ele quer o resultado. Ele não quer saber o processo, né? Então, já abre aí uma grande dica de empreendedorismo. O foco é no resultado, não é no processo. O processo a gente vai atropelando e vai conquistando melhorias ao longo do tempo, mas o foco é o resultado. Aquele mantra, né? Primeiro você faz, depois você melhora, né? Processo. Você faz, depois você melhora, né? Se você não perseguir um resultado, você não sai do canto. Você fica imaginando onde é que eu vou conseguir esse coco, como eu vou conseguir ralar o coco. E aí eu morava num condomínio, eu fui na casa de um vizinho, pastor Costa Neto,
e neném. E você nem me empresta um ralador de coco, aquele raladorzinho de coco, tem uma madeirinha, uma pontinha de ferro na Sim. mão. E ali eu sentei, tinha conseguido comprar o coco, não lembro aonde foi, e comecei a ralar coco ali para fazer o nosso primeiro bolo de queijadinha, né? E hoje, olhando a nossa história, um senhor de 80 anos, um dia chegou atrás do carro, vai me comprar um bolo e disse assim: esse bolo queijadinho é o Mickey de vocês. Fantástico. E olhando a história do Walt Disney, ele diz, né? Tudo começou com o ratinho, tudo começou com o Mickey, né? Então, para nossa história, tudo começou com o queijadinha, né? Mas esses bolos que a Brena colocou nesse primeiro cardápio do grupo de WhatsApp, as receitas eram dela? É uma receita de família? Como é que surgiu esse esse talento de fazer o bolo? O talento é inato. Sim, O talento é inato. Então, você tocou num ponto muito chave que eu falo para muita gente. Coloque sua energia aonde você tem o seu dom. certo. Porque se você botar energia onde você não tem seu dom, talvez você vai desperdiçá-la toda, Uhum, né? Costumo dizer, Alexandre, que Deus nos deu uma digital, nos deu uma íris e nos deu um dom. uhum. Nosso grande desafio é encontrar o nosso dom. Aonde está o nosso dom? Quando você encontrar seu dom, pegue toda a sua energia e coloque em cima dele. Eu não tenho nenhuma dúvida que você vai ser uma pessoa de extremamente sucesso, porque você faz aquilo com muita, muita maestria e com muita, muita facilidade, Uhum. né? Então, esses bolos, a Brena sempre montou receitas. Ela pega a receita de A, de B, de C, e depois ela faz um mix dessa receita e monta a receita dela. Legal. A Brena come a comida, ela começa a dizer o que é que tem de condimentos na comida. Os ingredientes, Os ela ingredientes, identifica. ela identifica, né? Se tem uma sopa pronta, ela diz do que como foi temperada Uhum, essa sopa. Então isso é um dom, sim. né? Então assim, é, eu gosto de cozinhar, mas a Brena olha enquanto eu estou monitorando no tempo se o bolo está ficando pronto. Isso lá no nosso começo, Uhum. ela dizia de dentro da cozinha sem olhar para o bolo, pode tirar. Acho que ela sentiu o cheiro do bolo e disse: pode tirar. Incrível. Incrível. Aí eu tirava e o bolo estava realmente perfeito. Coloque sua energia aonde você tem seu dom. E especificamente na resposta, as receitas ela cria. Legal. Ela pega um conjunto de ideias Uhum. e cria a receita dela, Que legal. né? A cópia é assim, uma amostra, testa, testa e chega no que ela quer fazer. Então, o nosso queijadinho, ele foi um desafio para a gente, porque quando ela criou o queijadinho, ela criou um queijadinho com duas camadas. Um bolo mole embaixo e uma cocada de forno em cima. Uhum. E para a gente continuar insistindo nesse padrão do bolo, a gente fazia esse bolo à mão, Sério? Mexia todos os ingredientes à mão. à mão, à mão. Nós chegamos. É porque se eu abrir o número agora, vai quebrar uma expectativa futura aqui da nossa Sério. conversa, né? Mas quando nós chegamos a vender muitos, muitos, muitos bolos, ainda era à mão. O carro-chefe continua sendo queijadinha. Ele é o Mickey, ele é a Coca-Cola do deserto. Foram as duas palavras que esse senhor de 80 anos falou para mim atrás do carro. E isso tudo começou lá na pandemia, quando vocês receberam essa primeira encomenda. E aí, como vocês sentiram que ele seria esse Mickey? Porque você começou com a produção pequena. Então, foi a quantidade de pedidos que foi surgindo, os feedbacks que vocês foram recebendo, como é que levou vocês por esse caminho? Nós entregamos o bolo, a cliente partiu o bolo, deu metade do bolo para a vizinha e ficou com a metade em casa. Olha só. Aí a vizinha disse: meu Deus, que bolo é esse? Então, uma outra dica aí do empreendedorismo: você tem que ter um produto no seu negócio que os clientes digam: uau, o que é isso? E aquela coisa da plateia aplaudir de pé. Então, o queijadinha, ele é isso, as pessoas aplaudem de pé. Você tem que ter o seu produto, que alguém aplaude de pé, que passe de leste a oeste da cidade para pegar e comprar e ter acesso a ele. Legal. Esse é o queijadinha.
Ele tem essa magia de fazer com que as pessoas. Olha que doidice, Alexandre. Eu estava vendendo bolo lá no Alphaville, Fortaleza, ali em Porto das Dunas. Uhum. Aí chegou um rapaz com um amigo para comprar um bolo. Cara, graças a Deus encontrei vocês aqui. Você vem de onde? Eu venho do Conjunto Ceará 3. Conjunto Ceará Do outro lado 3. da cidade. Tem que comprar um bolo queijadinho aqui no Porto das Dunas. Conta essa história. A minha irmã mora na Paraíba. E um dia ela estava aqui de férias no Ceará. E comeu o bolo de vocês na casa de uma amiga. E ela voltou para Paraíba. Meu pai mora em Brasília. Só que ele está indo visitar a minha irmã, que mora fora do país. Aí foi que aconteceu. A minha irmã pediu para que eu viesse aqui. A minha irmã da Paraíba pediu que eu viesse aqui, comprasse o bolo para mandar para Brasília, para levar para Brasília, para o meu pai levar para a minha irmã que mora fora do país. Meu Deus. Então, assim, não adianta você lançar qualquer coisa, Uhum. ter qualquer coisa como um produto, cumprir uma tabela. Você realmente tem que ter algo. Não é a palavra o melhor. É gerar percepção nas pessoas de uau, que bolo, que bolo é esse? É um produto Legal. diferencial, né? Aquele produto que lhe identifica no mercado. Eu tive na FIPAM, é uma das maiores feiras da América Latina, da panificação em São Paulo. E geralmente o pessoal vai para essas feiras para ver equipamentos. Uhum. E realmente o melhor do melhor do Brasil está lá e algumas coisas importadas também estão lá. Mas eu paguei todas as palestras. Eu fiz questão de pagar todas as palestras, passava todas as manhãs assistindo as palestras. E teve uma delas que, um livro best-seller, eu não lembro o nome do autor, mas o título é Arroz, Feijão e Varejo. E no final da apresentação dele, ele fala de três coisas, né? Você tem que ter um produto no seu cardápio que as pessoas passem a cidade de um lado a outro para ir buscar, para ir comprar. Uhum. Eu disse, opa, esse aí eu tenho, né? Você tem que ter um delivery muito bom, fazer com que esses bolos cheguem até as pessoas. Aí eu fiz a minha conta ali de cabeça, os 50% eu tenho desse negócio aí, desse delivery, Uhum. né? E você tem que ter pontos de venda próximos às pessoas. Aí eu digo, caramba, como modelo dos nossos carros, porque nós não temos lojas físicas, fixas, Alexandre, nós temos lojas físicas itinerantes. Uhum. São carros, lojas de 4 rodas que vão mais próximos dos clientes. Opa, isso aí também eu tenho. Uhum. Então, dos 3 requisitos que esse autor desse livro e consultor de grandes empresas de São Paulo destacou, eu tinha 2,5 extremamente aprovados. 2 Legal. com 100% e um com 50%. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente estava trilhando alguma coisa que nós não tínhamos nem consciência do que nós já tínhamos atingido, Legal. né? Foi bacana você ter sugerido esse livro, porque a gente indica livros no podcast, tá? Então fica aí já a primeira dica: Arroz, Feijão e Varejo. Arroz, feijão e varejo. Eu vou pegar um gancho na sua fala quando você disse assim: eu estava lá no Porto das Dunas quando me apareceu uma pessoa querendo comprar um bolo. Fala um pouquinho disso, porque você, no começo, estava na produção e estava na venda também, né? Você me disse uma vez que você vendia bolos. Então, como foi que começou? Como deu esse start? E aí, pegando o gancho agora nos carros, como foi que deu esse start? Diz assim, vamos colocar isso itinerante, não vamos colocar isso em ponto fixo. Vamos voltar para o nome empreendedorismo, né? Se você quer ser empreendedor, esteja disposto a gastar muita, muita energia. Vou voltar a falar, pega toda a tua energia e coloca em cima do dom que você tem, Uhum. né? Por 3 anos, contar a história de trás para frente. Por 3 anos, eu fiquei atrás dos carros vendendo bolo todos os dias, o dia todo, e trabalhava
Você quer ser empreendedor? Escuta, de 6 da manhã à meia-noite, por 3 anos, todo dia, o dia todo. Sábado, domingo, feriado. Todos os dias. Todos os dias. Por 3 anos. De 6 da manhã à meia-noite. Então, eu saía para comprar matéria-prima. A gente produzia o bolo em casa. Em casa. Nossa filha tinha 4, 5 meses. Então, eu passava o dia com ela. Pandemia. Fique em casa. Então, nós não tínhamos babá, nós não tínhamos secretária. Era eu e a Brena e a princesa Sara. E quando dava 9 da noite, a gente começava a produzir os bolos. A gente começava a produzir os bolos, 9 da noite, até 3 horas da manhã. Produzia aqueles bolos, eu saía com os bolos, o pessoal ligava, fazia pedido, eu saía dentro do carro, atendendo o telefone e indo deixar o bolo na casa das pessoas. Voltava, já comprava matéria-prima, esperava a Sara dormir, e esse ciclo foi o nosso ciclo inicial, fazendo o bolo de 9 da noite às 3 da manhã. Só que o nosso forno era aquele forno do básico, do básico, do básico. Aquele que tem a guilhotinazinha. O de casa? Ou já era industrial? Não era um forno básico, do básico, do básico. Era um forno que eu tinha comprado para a Brena. Eu disse, Brena, tu tem um dom de fazer comida. Tu fica só fazendo bolo de festa. O que dá volume é o bolo de café. É o bolo caseiro para café. Moreca, eu vendo um bolo de festa por R$ 200. Um bolo fofo eu vou vender por 20. Eu tenho que fazer 10 bolos fofos para faturar os 20. Então eu vou dar muito trabalho, eu vou ter que deixar de dar minhas aulas. Eu sou educadora física, eu tenho minha. E ela ganhava muito bem dando aula. Ela era craque dando aula. Né? E aí, um certo dia, eu comprei esse forno. Ficou lá em casa, passou 6 anos parado lá em casa o forno. Sem ela querer usar para fazer em escala os bolos. Né? E na pandemia a gente usou o forno, aquele forno de lastrozinho, que tem a guilhotinazinha, que um vidrinho. A gente começou a fazer bolo ali. A gente começou a fazer 6 bolos por vez. 6 bolos por vez, dava 9. Mas o fundo do forno esquentava muito e queimava os bolos. E aí a gente aprendeu que a gente trocava o trás pela frente, criava uma média de temperatura e a gente conseguiu agora melhorar a nossa produção de 6 para 9. Olha que grande ganho. Agora a gente estava fazendo quase 50% a mais de bolo numa única estratégia do processo. Então, meu irmão, você tem que começar com o recurso que você tem. Empreendedor, pelo amor de Deus, comece com o recurso que você tem. Não comece sonhando com o que você terá. Aquele era o forno, aquilo que a gente tinha para produzir bolo. Só que o forno é caseiro demais, não tinha termostato, não tinha nada. E como a gente fazia bolo de 9 às 3 da manhã, às vezes eu dormia. Eu acredito. Cansaço batia. O cansaço batia. 6 da manhã, o dia todo, e o bolo queimava. Eu olhava aqueles bolos de escuro, eu disse, meu Deus, e agora? Aí eu levava o bolo queimadinho para vender, tal do queijadinho. Aí as pessoas olhavam para o queijadinho e diziam, eu quero esse escurinho aí. Esse queimadinho aí. Aí eu comia, disse, meu Deus, que bolo maravilhoso. Então até o queimadinho fazia sucesso, né? Aí, Alexandre, eu tenho que dar uma pausa e destacar que a gente começa a ver a mão de Deus operando sobre nossas vidas. Assim, não era mais só fazer um bom bolo, porque tu levar o bolo errado e as pessoas aprovarem, desejarem e ficarem pedindo o bolo errado, a gente começou a enxergar que tinha a mão de Deus sobre nossas vidas, sobre esse negócio. Desculpe te interromper, mas no cardápio hoje, você tem o queijadinha normal e o queimado? Tem os dois? Eu tenho até que montar uma história desse bolo queimado. Vou queimar um para contar, fazer um vídeo contando a história disso que eu estou contando para vocês agora. Né, para deixar gravado lá um pedaço da nossa história. Né, que até o bolo queijadinha queimado fazia sucesso. E naquele primeiro mês nós vendemos 300 bolos. Tinha outros, um bolo fofo também que a gente fazia.
Mas naquele primeiro mês nós vendemos 300 bolos e eu perdi minha digital, Queimou? de tanto ralar coco. Naquele raladorzinho. Um raladorzinho de coco, então, e eu botava luva, botava pano, e eu já não conseguia mais ralar coco, não tinha mais dedo para ralar coco, né? Então, amigo, quer ser empreendedor? Use os recursos que tu tem e coloca toda a tua energia em cima dele. Aí vai ser um degrau bom para o teu sucesso. A gente sabe, Juvencio, empreender no Brasil não é fácil. 100% dos empresários com quem a gente conversa, Marcos, todos eles têm uma história de dificuldade, de desafios, por conta de uma série de fatores que é comum a todo segmento, né? Nesse começo de vocês, além do aprendizado, além da incerteza, mas como você falou, tem sempre a mão de Deus que está lá nos ajudando. Que outros desafios vocês trilharam? Nós tivemos aquele problema bom de resolver, né? Outra mão do Papai do Céu sobre nós. A gente não parava de ter pedidos. Nós não tínhamos mídia que alavancasse isso. Nós não tínhamos recurso para alavancar isso. Meu conhecimento digital até hoje é muito aquém do que eu preciso para o nosso negócio. Então eu busco, principalmente agora com essa história de AI, eu chego meu olho brilha sobre isso, né? Você tem que ver um podcast da gente que a gente falou sobre IA, com um especialista aqui. Eu tive agora em São Paulo um treinamento do Paulo Vieira e eu disse, meu Deus, como eu estava arrogante, eu estava no crescimento para quebrar, porque eu estava esquecendo as coisas básicas, né? Então, é o princípio da manjedoura. Meu Alexandre, só pega esse norte aqui. Deus fez o extraordinário sobrenome do filho dele, né? O nome de Jesus hoje é propagado aos quatro cantos do mundo, mas a origem dele foi a manjedoura. Foi no simples. A gente não pode esquecer do simples. Eita, rapaz, vou me emocionar aqui, ó. Fique à vontade, meu amigo. Aqui não tem. Hoje eu tenho guardado o forninho que a gente começou. Aquele lá de trás. Tenho guardado o nosso Legal. início, Legal. né? Para que a gente toda hora olhe para ele e veja de onde a gente saiu, Legal. né? De onde a gente saiu. Porque nós nunca dissemos não. Demanda, 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 bolo, 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 só que nós não tínhamos recursos. A metáfora, Alexandre, que eu gosto de usar, que fica fácil aqui para o nordestino enxergar, é uma terra seca, o fundo de um açudezinho ali seco, na seca, com aquele chão todo rachado, assim. Aquele ali era o nosso recurso. Nós não tínhamos absolutamente nada para produzir. Nós tínhamos as panelas de casa, a mesa da cozinha, os ingredientes que a gente colocava em cima da mesa, sem uma linha de processo, que às vezes a gente botou gema nessa bacia? Não sei. Aí o bolo ia com gema, às vezes ia sem gema, e mesmo assim o povo comprava e adorava o bolo, mesmo quando a gente errava a receita. Mais um milagre de Deus sobre as pessoas admirarem o bolo, né? Então, a gente pegou uma semente e lançou numa terra seca. Uma terra seca, entenda, os recursos que nós tínhamos na época, e essa semente germinou. Uma terra seca, que ela precisava ter umidade para germinar. Mas era seco e ela germinou. E aí ela começou a gerar 30, 60 e 100 por 1. Nós começamos a obter 30, 60 e 100 por 1. E com 6 meses, essa semente que gerou e gerava 30, 60 e 100 por 1, ela começou a gerar agora em milhar. A gente crescia agora de milhar. Não era mais de 30, de 100, 100 por 1. Agora era de milhar. Então nós fomos crescendo de milhar, né? E eu preciso destacar aqui, Alexandre,
é que naquele primeiro mês que está vendendo 3 bolos, isso é importante para você que tem seu negócio, tem seus objetivos, suas metas, crie metas claras, objetivos claros. Porque no livro de Abacuque diz assim, escreve a tua visão com letras grandes, para quem passe correndo consiga lê-las, não tardará, vai acontecer. Então tem uma promessa de Deus de bênção sobre objetivos claros. Naquele primeiro mês, eu criei uma meta de 15 mil bolos. Espera aí, tu não tinha recurso nenhum. A gente não conseguia, não tinha conhecimento de processos industrializados, nós não tínhamos equipamentos para produzir em escala, só tinha um objetivo. Um objetivo. 4 anos depois, eu te digo que a gente está bem pertinho De atingir de essa meta. atingir os 15 mil bolos Fantástico, mês. fantástico. Vamos dar uma pausazinha agora. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique conosco. Estamos de volta com Café com a Mari e o nosso tradicional momento do livro. Hoje eu gostaria de indicar o livro de Neemias, o líder que restaurou uma nação. A história de Neemias é incrível, uma história escrita há mais de 2.500 anos, quando Neemias, que era um copeiro do rei da Babilônia, Israel estava no exílio depois de ser conquistado por Nabucodonosor, e Neemias recebe o chamado de Deus para reconstruir os muros de Israel. E por que esse livro é tão atual? Porque os princípios de liderança que traz no livro de Neemias são aplicados ainda hoje. Ou você que quer empreender, você que já tem o seu próprio negócio e quer se aprofundar um pouco mais sobre liderança, o livro de Neemias é um livro obrigatório. Mas retomando aqui o nosso podcast com Juvencio da Brena Gourmand, nosso amigo Marcos. Gilvêncio, assim, uma dúvida que eu acho que todo mundo acaba tendo, né? Quando você inicia uma empresa, né, um negócio, um empreendimento, você inicia do zero. Então, inicia-se com o que você tem, como você bem falou. Nesse início, são muitos os desafios. Tanto desafio para você estruturar o negócio, como para você se manter fiscalmente dentro do padrão exigido pela legislação. Como foi para você, né, essa experiência de saber o que estava sendo feito, se estava dentro do parâmetro legal e o que você precisava ajustar no decorrer do processo? Marcos, eu vou falar de trás para frente, com a minha visão daqui para lá. Perfeito. Um caos. Defini um caos. A terra estava sem forma e vazia. Né? Eu não tinha conhecimento de nada nessa área tributária, nessa área fiscal. Tinha uma boa vontade no meu coração, tinha princípios no meu coração, mas não tinha recurso de conhecimento, tá certo? Tinha dificuldade até aonde buscar. Lembra, eu estou falando que era um caos. O meu conhecimento era beirando a zero. Beirando a zero. E aí um dia eu fui dar um testemunho na Comunidade das Nações. Eu fui fazer uma prévia com o pastor Luiz André. O pastor Luiz André tinha tido várias lojas de pet e tal, tinham lançado o Mundo Pet, enfim. E aí ele disse assim, cara, como é que está tua contabilidade? E como é que está teu trabalhista? Né? Teu tributário, teus números estão tudo na mão? Irmão, saí daquela mesa, fui direto para o escritório de contador. Eu já tinha ido para o escritório de contador antes, quando eu tive essa reunião com ele. Né? Então a gente começou sem nada, essa sequência, você começa sem nada, sem conhecimento, sem nada. Aí entra no MEI. Aí eu comecei a faturar com o MEI. Todo mês eu tinha que informar para o MEI as minhas vendas. Eu anotava tudo para em papel. As vendas tudo anotado no papel. Uhum. Tinha um caderninho, um bloquinho. bloquinho que dava para anotar 7 bolos por bloquinho, por folha de bloquinho. Então, eu tinha 10 folhinhas, eu tinha 70 bolos vendidos. Uhum. Então, para facilitar a minha conta, ficava assim. No final, colocava o valor.
Só que eu não sabia nem mexer no MEI. Ou seja, eu faturava e não informava ao fisco através do MEI quanto é que eu estava faturando, Sim. né? E eu vivi dentro dessa realidade até o encontro que eu tive com o pastor Luiz André, e fui direto para o contador. Eu disse, cara, eu preciso sair do MEI, eu preciso deixar a minha empresa 100% legalizada, mas por que eu preciso? Princípio. Sim. Princípio. De fazer o certo, né? E ali eu me lembro que na regularização, que eu tive que pagar um passivo que eu não Daquilo que tinha informei, ficado para trás, né? que eu não informei, Uhum. eu paguei R$ 18.000, Alexandre, de multa ali naquele Naquele encontro com momento. aquele contador. Uhum. Eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Né? Paguei ali, na época para a gente era uma quantia bem considerada, né? E ali a empresa agora estava legalizada. E eu tinha um recurso fiscal que eu poderia dizer para a Cefaz quanto é que eu faturava por mês. Uhum. Né? Tipo um acordo de hombridade, que é uma coisa que a Cefaz abre, que um recurso contador me encontrou, porque eu não tinha sistema operacional Uhum. que tocasse o nosso negócio, porque lembra, o nosso negócio é no meio da rua. Eu não tenho loja fixa. Sim. Meu endereço é itinerante, os carros andam. Uhum. Então, não tinha um sistema. Então, foi um grande desafio foi encontrar um sistema que eu pudesse gerar meus cupons fiscais fazendo venda No meio da rua. no meio da rua. No meio da rua. Né? Então, eu consegui encontrar esse. A minha única preocupação, Alexandre, era ficar 100% legal no fisco. Uhum. Eu não queria saber quantos bolos eu estava vendendo. Eu só queria que eu ficasse. Eu estava buscando um sistema para me deixar ok tributariamente. Uhum. Né? E eu encontrei esse sistema, e esse sistema começou a operar uns gargalos assim gigantes, gigantes, porque eu tinha fila de espera para comprar o bolo. Até botar aquele FME para funcionar e os dados ir na Cefaz e voltar, meu irmão, era fila. E o pessoal desesperado para comprar o bolo, e aquele negócio não andava. E eu, no meu vontade de servir ao cliente com excelência, fazendo o que ele esperasse. Eu chegava a ter 15 pessoas de fila atrás dos carros. Que era pouco carro, né? Então tinha muita demanda. Depois, hoje nós temos 7 carros. Então diluiu mais Sim. as filas, Uhum. né? Mas a gente, graças a Deus, conseguiu colocar para funcionar e hoje todas as minhas vendas. Empreendedor, pelo amor de Deus. Ah, se eu pagar o imposto eu não consigo. Então muda teu negócio. Muda teu negócio, busca fazer com que ele seja rentável para que tu pague teus impostos. Todas as nossas vendas, ela é fiscalmente contabilizada. Legal. Seja ela de cartão de crédito, seja ela de débito, seja ela de PIX, seja ela em dinheiro. 100%. E o que foi que isso nos fez? Nos lastreou. Sim. Aí isso o contador falava para mim. Lastreia a tua empresa, porque no dia que tu precisar de financiamento, tu tem. Aí o BNB correu atrás de mim para me dar uma carta de crédito de R$ 800.000. O gerente fica me ligando. Ei, tem recurso aqui, tem recurso. Então, eu usei 300 mil dessa carta de crédito, tem 500 mil lá aprovado, e ele fica me ligando. Cara, tu não vai investir mais em nada, Uhum. né? Então, quando você está contabilmente legal, o dinheiro corre Sim, é verdade. até você. Né? E o contrário antes não era verdade. Eu não tinha nem como me lastrear para aprovar Uhum. um crédito. E esse crédito está aí, meu irmão, pelo menos há uns 2 anos. O gerente me ligando atrás de vender serviços e produtos do banco para que eu use esse dinheiro e expanda a nossa operação. Essa é uma dica poderosa porque as pessoas reclamam que não tem recurso para poder crescer, né? Mas é só se formalizar que as oportunidades aparecem, né? Sim, a formalização em si, né? E a questão de pagamento de imposto é uma coisa da mentalidade que a gente deveria mudar, né? Porque hoje em dia o empreendedor ainda tem muita essa mentalidade que, meu Deus, é muito imposto, não sei o quê. Mas se você for ver, se a estruturação for feita direitinho,
a precificação, porque no final, o imposto ali vai ser pago pelo consumidor final, se você fizer a precificação correta, né? Então, tudo é uma questão de estudo, do planejamento tributário mesmo da sua empresa. Quando você tem um planejamento bom tributário, você não paga muito imposto. Paga, obviamente, você paga aquele DARF, close, né? Mas aquilo ali já está embutido no seu custo. Então, vai ser repassado. E esse repasse não vai pesar no seu negócio, porque o seu lucro não vai ser afetado por isso. Porque você já tem um planejamento para isso, né? A questão é que a maioria das pessoas não faz esse planejamento. Não faz esse planejamento, porque muitas vezes pensa que é para grandes negócios, né? E aí, não, e aí é um ponto da questão. Não é para grandes negócios. Você que está começando, está ali no médio, você já tem que realmente pensar em estruturar, porque se você quiser ser grande, se você quiser ter um lastro, né? Como a pessoa da Brenda fez, você precisa se estruturar. Você tem que pensar realmente em ter tudo dentro, tem que estar com aquele lastro financeiro, fiscal. Então, eu acho que é importante isso que... Mas eu vou te dar uma referência aqui que talvez acenda aí a antena de muita gente, inclusive dos senhores aqui. A precificação, às vezes, não é nem falta de planejamento. Sim. É coragem de precificar. É coragem de precificar. Às vezes você quer se nivelar com o que tem no mercado e acaba não colocando da forma como deveria. É isso que você está querendo dizer ou não? Emocional, Alexandre. Emocional. É emocional. É emocional. Eu sei que meu produto é melhor, mas eu não tenho coragem de precificar pelo preço que ele realmente é. A questão do posicionamento também do produto, né? Mesmo que você tenha saiba... O que você justificar aqui para mim são muros que você foi construído com aqueles tijolos. Sim. O emocional é o alicerce. Eu tenho experiência prática. Uma grande empresa, fatura 10 vezes mais do que a gente. Um dos sócios, não tem coragem de precificar. Não tem coragem. E eu vendo meus bolos no meio da rua, alguns bolos até com preço maior do que ele vende nas lojas que eles têm. É o emocional que segura uma determinação do que ele deveria fazer para o negócio dele sobreviver. É muito sério, muito delicado. E a pessoa sempre vai enxergar isso. Você acha que é uma limitação, uma questão de mindset mesmo? Mindset, crenças que limitam. Crenças que limitam. E aí essa é outra importante dica, pessoal, que quando você estuda um pouco sobre gestão e liderança, e todo empreendedor ele tem que ter a gente começa sem saber, depois a gente vai buscar um pouco de conhecimento, porque a gente precisa estar constantemente nessa evolução de mindset. Tem que se desenvolver. Dizer claro. Hoje, por favor, não vou menosprezar um cara que está ganhando o pão dele fazendo Uber diário. Mas às vezes é um advogado, está ali dirigindo. Aquele cara tem muito conhecimento. Entrou na faculdade, se formou e está ali fazendo algo que não tem nada a ver com o que ele um dia idealizou para a vida dele. Já vi engenheiros também, viu? O que é que limita esse cara? Não é o conhecimento, não é o técnico. São as crenças que limitam o desenvolvimento dele. Então, assim, o que eu tenho visto muito seriamente é que porque o assunto entrou sobre meu Deus, precificação correta para que o imposto que eu pague não seja um problema. E às vezes as pessoas não precificam adequadamente, não é por falta de planejamento, é porque se limitam a valorizar o que realmente o seu produto vale. Né? Meu produto não faz com que o cara saia do leste ao oeste da cidade para comprar. Meu produto não gera um uau. Ei, está com o produto errado. Nem adianta tu gastar a tua cabeça querendo precificar esse negócio. O produto não está bacana. Para a gente lançar um bolo, a gente desenvolve, a Brenda desenvolve um bolo,
chama os amigos para comer o bolo e a gente olha a comunicação não verbal dessas pessoas. Porque a pessoa às vezes pode estar mentindo para a gente, né? Come o bolo, ai, tá delícia. Mas a comunicação não verbal falando outra coisa, né? Então a gente só lança um bolo quando a gente realmente tem o uau das pessoas. Tem o uau das pessoas, né? Esse é um critério que a gente tem, né? 4 pilares. Não é sobre qualidade do bolo, é sobre o padrão do bolo, a padronização do bolo, né? E aí você tem que encontrar o seu. Você tem que fazer. A frase que eu uso para isso é o seguinte: o primeiro bolo da nossa vida será igual ao último bolo produzido da nossa história. Então tem que sair a vida toda igual. A gente vai conseguir isso? Não. Aqui a colar vai ter um queimado. Aqui a palavra vai ter um queimadinho. É. Mas esse é o nosso colo. Uhum. Esse é o nosso coração. A gente pensa assim. A Disney diz: miramos na excelência. Se não atingirmos, miramos na perfeição. Se não atingirmos, temos excelência. Uhum. A gente busca fazer o excelente. Mesma cor, mesmo cheiro, mesmo sabor e mesma textura. Para todos os nossos bolos. Eles saem iguais o tempo todo. Eles saem iguais o tempo todo. E aí, meu irmão, você tem que ter uma mão de ferro em cima disso aí. Não dá para baixar a guarda. Porque a turma da produção, um dia eles resolvem adormecer nessa verdade. Uhum. E você tem que estar ali, como um líder, pegando o teu gerente, puxando a orelha, disciplinando e mostrando para ele o nosso propósito de ser. E qual é o propósito da Brenda Gourmand? Acordamos para servir nosso atendimento e para produzir os melhores bolos do mundo, todo dia. Fantástico. Todo dia. Para que esse bolo chegue à mesa das famílias e as famílias sentem e interajam. Fantástico. Pais com filhos e filhos com pais. Legal. Mas a gente faz um negócio a mais, Alexandre, porque nós somos cristãos e a gente ora. Que bacana. Aonde nossos bolos chegarem, que ele traga algo espiritual para aquele ambiente. Maravilhoso. Filhos dos coração dos pais se conecta ao filho, coração dos filhos se conecta aos pais. Se tem enfermidade ali, que traga uma cura física, espiritual e emocional. Constantemente ora por isso. Aonde nosso bolo chegar, ele traga um ambiente da presença do Espírito Santo. Maravilhoso. Maravilhoso. Marcos, mas a gente estava falando sobre questão tributária, reorganização contábil e tudo, mas a gente está chegando aí, está batendo na porta a reforma tributária. Até uma coisa que eu queria me perguntar é sobre como é que está hoje esse pensamento aí da Brenda em relação a essa reforma, né? Hoje a gente vê muito aí na mídia pessoas falando da reforma, é uma coisa que já vai vir aí, no próximo ano já temos uma pontinha da reforma, né, já para ser instituída. Hoje vocês já começaram a ver alguma coisa sobre, já estão estruturando como é que vai ficar esse cenário, né? Porque a gente sabe que vai mudar muito, né? Hoje empresas que estão aí no Simples Nacional vão ter outras opções para fazer o recolhimento do CBS, CBS, vai ter que ser optado se vai entrar ou não vai entrar. Hoje vocês já estão pensando nisso, porque isso impacta também no planejamento a longo prazo, né? Impacta, mas nós não podemos abrir mão do princípio. Sim, claro. Porque a gente está numa fase que nosso faturamento estava saindo do Simples Nacional. Graças a Deus. Então, assim, muitas dicas. Foi assim, vamos abrir outra empresa para diluir o faturamento desse Simples e você ficar com a menor alíquota. Aí, a priori, você escuta aquilo, né? E, cara, isso é bom. Faz até um certo sentido, né? Assim, Faz muito sentido. É. Faz muito sentido. A forma que chega para você faz muito sentido. Uhum. Aí tá bom, vou abrir a empresa. Aí a primeira coisa que eu tinha que fazer foi ter um novo IPTU. Vou abrir o novo empresa, o novo endereço
contábil, físico, como é que é o nome que dá? Fiscal, né? Fiscal, Endereço Fiscal, fiscal. no endereço fiscal. Não tem endereço fiscal. Aí eu pego, faço uma planta de onde a gente tal, pego um pedaço da sala lá e boto para ser esse novo IPTU, uma sala de 25 metros quadrados. Aí no KINAI eu tenho que dizer que eu sou indústria de bolo, que não tem um forno, não tem uma batedeira, não tem uma bancada, não tem nada. Meu Deus do céu. Que ia ser só uma sala, né? Aí eu comecei a entender, Uhum. enxergar, que eu tinha ficado cego, que aquilo não estava certo, que aquilo estava ferindo meus princípios. Ou seja, abri a empresa, recebi a visita do fiscal, né, para liberar meu alvará, tal, PPP. Vi aquela situação toda. Eu digo, meu irmão, cancela essa empresa aí, não vou fazer isso não, deixa eu mudar. Eu não posso abrir mão do princípio. O governo ele pode fazer, meu irmão, o que ele quiser. Estou sujeito às regras dele, mas eu não posso abrir mão dos meus princípios. Mas tu não tem medo, não? Meu amigo, se eu for ficar olhando o que o governo está fazendo, eu não me movo. Eu me movo pelaquilo que eu projetei lá atrás, de atingir meus 15 mil bolos. E quando eu atingir meus 15 bolos, sabe qual vai ser a minha próxima meta? 30 mil bolos. 30 mil bolos. Sabe o que é quando a gente gera uma meta? Empreendedor, você precisa ter meta, sabe por quê? Porque quando você gera a meta clara, para quem passe correndo consiga lê-las, o teu campo de visão ele amplia. O que você precisa fazer, teu plano de ação aflora, a tua mente começa a processar para você atingir esse nível. E acontece exatamente assim. Hoje, Alexandre, nós temos estratégias extraordinárias para chegar nos 30 mil. Excelente. Já vai nascer formas de comercializar nossos bolos diferentes. E aí, você me deu a oportunidade de perguntar qual a visão de futuro? Eu vou dar um passo até atrás. Você disse que começou 300 bolos usando seu carro, né? E hoje vocês já estão com 7 carros. Qual a visão de futuro? O que esperar da Brena Gourmand para chegar nos 30 mil bolos? Os 30 mil bolos, na realidade, para o mercado de Fortaleza. Uhum. Quando eu olho para o Brasil, eu me assombro, literalmente. Uhum. Quando eu olho para São Paulo, vejo meus carros em São Paulo, já vejo meus carros em São Paulo, no bairro ali de Moema, tal, espalhado naquelas esquinas, vendendo bolo. Meu amigo, eu tenho que fazer e gerar um número muito ousado. Uhum. Né? Por enquanto, só me assombrei. Eu disse para a Brena, pelo amor de Deus, isso aqui é para a gente ficar milionário. Então, empreendedor precisa ter visão de futuro. Enxergar, sentir o cheiro daqui que está diante da frente. Aquela coisa, né? O cavalo selado está passando, né? E você não se agarra. Então, os 30 mil bolos é nível de Ceará. Uhum. Milhares e milhares e milhares de bolos é nível Brasil. Uhum. Modelos de comercialização a nível Brasil, com estruturação do sistema, negócio funcionando todo mundo, né? Meu sistema funcionando. Hoje ainda estou finalizando meu sistema para ter uma DRE na grama do açúcar que sai do meu estoque. Na grama do meu açúcar. Hoje ela também ainda dura. Uhum. Aquela coisa de quanto eu gastei de insumos, a contagem do meu estoque manual, Sim. para eles trabalham todo muito grosseiro ainda. Mas ela vai chegar no momento que cada grama de açúcar que sai do meu estoque vai estar contabilizada. Aí, meu irmão, eu tenho um resultado apurado no pente fino. Hoje são quantos bolos? Você disse que está perto dos 15 mil. Hoje são quantos? Nós atingimos os 11 mil, Alexandre. 11 mil. Quantos 11 mil funcionários? Aí é outro milagre, irmão. Porque a minha produção tem 10 funcionários. Meu Deus. 10 funcionários. Aí eu vou contar outro milagre. Hoje nós temos tecnologia que eu começo a produzir meus bolos 9 horas da manhã, 6 horas da manhã. Lembra que eu começava de 6 à meia-noite? Sim. Hoje a gente produz bolo de 6 da manhã a 9h30 da manhã. Já está a produção toda pronta. Incrível. O resto do dia é para vender.
Eu estou falando só de produção. Sim. Só de produção. Uhum. Então, assim, produção, eu tenho de 6 às 9, eu posso ainda produzir a outra metade do ciclo de tempo daquele turno. Uhum. Então, se eu faço 11 mil aqui por mês, esse outro turno eu já posso fazer mais 11 mil. 11 mil. Você consegue dobrar. Consigo dobrar com o mesmo número de pessoas. Uhum. Posso ainda criar o segundo turno, posso criar o segundo turno e posso ainda criar o terceiro turno. Então, hoje eu tenho uma estrutura que eu posso chegar a 45 mil bolos mês. Mas a folha inteira, esses 10 funcionários da sua produção? Produção e eu tenho 7 nas vendas. Esse é o tamanho da nossa empresa. Uhum. Não é para vender a quantidade de bolo que a gente vende. É um número incrível. O Sim. tempo da empresa. Sim. É um resultado incrível. Mais uma vez, voltando àquela história, a mão do Papai do Céu sobre nossas vidas. Porque ele não te gasta R$ 2.500 por mês de marketing. Uhum. Dá até vergonha de dizer. Né? Faturar de fatura. Uhum. Na verdade, o seu produto é o seu maior marketing. Não é o quanto você gasta ou investe por mês. Ele é o nosso Mickey, Papai do Céu deu, Uhum. e quem acrescenta na nossa semente é ele. Né? Agora, uma outra pergunta indo nessa visão de futuro. Você falou em crescimento, mas a Brena Gourmet continua investindo na diversificação do portfólio, ou seja, tem novas receitas a caminho. Eu sei que o queijadinho é o carro-chefe, mas tem outros que também são espetaculares. Tem demandas, principalmente o bolo de laranja. Hum. Né? Nós temos 3 bolos de laranja na prateleira. Uhum. Um que é super fácil de fazer. Nós fomos comer, chamamos os amigos para comer, os amigos viram o bolo lindo, os amigos comeram o bolo e mentiu para nós. Disse que era bom. Só que eu vi que eles estavam mentindo. Eles estavam querendo nos agradar. Uhum. Eles não estavam mentindo porque queriam. Eles estavam só querendo nos agradar. Sim. Comi o bolo, eu disse, péssimo, Breno, não passa. Então você tem que ser muito franco atirador para essas tomadas de decisões. Às vezes o empreendedor quer tomar decisões, mas não tem coragem de se posicionar. Meu irmão, outro se posiciona, outro vai dar com o burro na água. É simples assim. São verdades que você não pode abrir mão. Esse bolo não é bom. Lembra que o nosso bolo tem que ser uau? Sim. Aí teve um outro bolo que ficou muito bacana, muito legal, mas não foi um uau. E ela tem um bolo de laranja, Alexandre, que é uau. Só que dá muito trabalho no processo de produção. Então a gente tem que se ligar nisso também. Mas muitos, a gente tem que encontrar um bolo que a forma de produzir seja rápida. Sim. Então a gente está nessa busca. Por isso a gente não lançou ainda um bolo de laranja. Mas eu vou dizer que o impossível é real. Lembra que quando eu falei que tem uma grande empresa aqui, Sim. que a gente convive bem com eles e tal, a gente praticamente vende a mesma quantidade de bolos que eles vendem. E eles vendem ainda alguns supermercados. A gente vende muito, muito bolo. Né? Esses bolos essa quantidade de bolo que a gente vende, só são 8 produtos. 8 produtos. Então, quando você olha o histórico do mercado, isso entra na casa do impossível, Alexandre. Como é que você vende essa quantidade de bolo com um portfólio tão pequeno? Porque essa empresa aqui tem 220 produtos no seu Meu Deus. cardápio. É absurdamente maior. E um deles está lá os bolos, mas um vai chamando o outro, vai chamando o outro, um chama o outro, um chama o outro, chama o outro. Nós só temos 8 produtos. 8 produtos. Meu irmão, isso é outro milagre no nosso negócio. De fato. E mais curioso ainda,
Lembra que a gente tem que ter produtos campeões na prateleira, que as pessoas passam de um lado da cidade para o outro lado da cidade para pegar esse produto e buscar. Nós temos o Queijadinha como campeão. E nós temos 5 bolos em segundo lugar. E 2 bolos em terceiro lugar. Todo o nosso portfólio é pódio. Isso é incrível, Juvencio. Todo o nosso portfólio é pódio. Queijadinha, aí vem banana cremoso, vem milho, creme de leite, chocolatudo e o cenoura com chocolate. Em segundo lugar. Mas em segundo mesmo, assim, se batendo os números de bolo vendido no mês. E tem que botar todo mundo no pódio do segundo lugar. E os 2 bolos que a gente produz menos, também por conta de durabilidade, porque nossos bolos, Alexandre, não tem conservante. Zero. É um bolo natureba. Então, as pessoas não sabem conservar bolo. Lá em casa, a gente pega um bolo natureba, passa 3, 4 dias com ele na mesa. Mas tem gente que um dia o bolo está dando problema. E se você refrigera o bolo e sabe servir o bolo, mesmo guardado na geladeira, eu não gosto de bolo de geladeira. Lá em casa tem bolo que passa 2 semanas com ele na geladeira. E serve, parece que saiu do forno naquele momento. Né? Então a gente tem essa habilidade de lidar com isso e o cuidado que os nossos bolos chegar no mercado, né? Sem conservante e durar na mesa dessas pessoas. Porque é muito chato você comprar um bolo e estragou. Sim, de fato. Né? De fato. Mas, gente, o papo está muito bom, está muito legal, Juvencio. Eu quero lhe agradecer por esse bate-papo conosco no Café com a Mari. Você quer perguntar como nasceu os carros? As adversidades? Sim, é Você tinha verdade. tocado no começo, aí É verdade. a diversidade, né? Quais são as adversidades que o empreendedor passa? Passa. A gente é perseguido. A gente guardava os bolos no começo na casa da mãe da Brena, um prédio aqui no Meireles, um prédio alto padrão. A gente usava o salão de festa. E todo dia eu via, deixava os bolos lá, porque o cearense ele tem uma cultura, ele não gosta de pagar a taxa de entrega. Faz sentido, vai comprar um bolo de R$ 20, pagar 10 de taxa de entrega? É chato, né? 50% de serviço de entrega. Serviço, E a gente deixava os bolos lá e as pessoas iam pegar os bolos, deixavam o dinheiro com o porteiro, era um caos. E ali naquele dia, que eu fui deixar os bolos lá, o administrador do condomínio disse o seguinte: a partir de amanhã, o síndico disse que vocês não colocassem mais os bolos de vocês aqui. Então, eu fiquei sem chão. 3h30 da tarde. No dia seguinte, no dia que eu vou botar meus bolos em Fortaleza, essa é a nossa fábrica em Eusébio. Nossa fábrica em casa, produção em casa. Sim. Chegamos a fazer 5.000 bolos em casa. 5.000 bolos em casa. E naquele dia eu comecei a ligar para os amigos para me indicar um motoqueiro para entregar meus bolos e eu ia ficar com o carro parado na frente do prédio. Eu consegui aquele motoqueiro, ele já foi saindo, quebrando o bolo. Eu disse, meu Deus do céu, esse negócio não vai dar certo, né, no meu coração naquele momento. A gente veio, eu falei, cara, vai com calma, não tem pressa, faz com que esse bolo chegue, isso aqui não é uma caixa de remédio, isso aqui vai tal. E eu parei o carro ali na frente, Alexandre. Na minha tampa. Vendi 25 bolos na frente do prédio naquele dia. Final do dia eu bati a foto. Em qual local você quer que os carros do bolo da Brena estejam amanhã? A Brena tinha 2.300 seguidores no Instagram. Pouco. Tivemos 400 comentários. Poxa. Tudo que era canto, pedindo. Vem para Parangaba, vem para o Montese, vem para o Meireles, vem para o Cocó, vem para Praia do Futuro, vem para Parquelândia, Álvaro N, meu irmão. Guararapes, Cocó, Cocó, Cocó. E aí, no outro dia, eu botei o carro lá no Cocó. Então, todo dia eu saía com o carro, e os prateleiras cheios de bolo, e vendia tudo. Todo dia eu saía com o carro,
com a prateleira cheia de bolo. Foi ali que nasceu a visão E do vendi modelo tudo. de negócio? E ali nasceu o carro itinerante. Uhum. O carro itinerante. Nós vendíamos de 15 horas, 3 da tarde, até às 17 horas. Então, eu tinha 2 horas de venda por dia. 2 horas de venda por dia. E vendia tudo, todo dia. Então, a gente criou um modelo de negócio Uhum. na diversidade, Fantástico. quando nós fomos expulsos. E aí fica outra dica para você, empreendedor, também. Aproveitar esses momentos de desafios. Estar aberto a esses insights que Deus manda, né? E aconteceu um assunto mais grave. Hum. Os vizinhos começaram a se incomodar porque a gente fazia bolo dentro do condomínio. Quando nós batemos a meta de 5.000 bolos, Uhum. então nós fomos denunciados na Secretaria do Meio Ambiente do Eusébio, da AMA. O fiscal chegou lá e pediu uma licença operacional para a gente operar. Uhum. O que é licença operacional, pelo amor de Deus? Depois eu descobri que licença operacional só era destinada a indústrias. Os amigos que Deus usou para nos abençoar, Uhum. porque no primeiro momento era dor para nós, ver um vizinho lhe denunciando, Uhum. né? Um deles, uma vez, colocou no WhatsApp do condomínio: quero saber como é morar em um condomínio com a indústria de bolo dentro. Então, eu respondi: fazemos bolo em casa, mas que os anjos de Deus peguem suas palavras e levem para o trono do Pai, porque um dia nós seremos uma Indústria. indústria, Uhum. né? E quando chega aquela denúncia, aquele documento, a gente tinha que ser, como é que eu vou dar uma licença operacional dentro de uma estrutura residencial? Uhum. Casa do impossível. Ali, a Brena vendendo bolo, que a Brena saía para produzir, saía para vender bolo. No nosso segundo carro, foi ela vendendo bolo. Chegou um corretor e disse: olha, eu tenho um local para vocês montar a cozinha de vocês. Aí eu fui visitar esse local, era uma fábrica que fazia quentinhas. Uhum. A gente só fez legal nossos equipamentos Coloca lá. lá para dentro. Uhum. Tudo preparado conforme a lei determina que fosse. Uhum. Cerâmica até tal altura, parte de esgoto, parte de lavagem, tudo conforme a legislação requer. Era aquele espaço que a gente estava separado para a gente. 10 meses depois, a gente sai de 5 para 10.000 bolos. Incrível. 10 meses depois. Então, assim, aquilo que você está imaginando, que é adversidade, que é perseguição, fique atento. Pode ser que Deus esteja lhe impulsionando a outras conquistas. Fantástico. A outras Fantástico. conquistas. Meus amigos, novamente, Juvencio, você tem mais alguma colocação? Gostaria de comentar mais alguma coisa sobre a história de vocês antes da gente terminar? Nosso produto é um produto evangelístico, Uhum. né? Ele tem umas etiquetas em cada bolo, né? A gente tem uma mensagem evangelística para ele, Uhum. né? Eu estar aqui falando, né, de empreendedorismo, motivando outras pessoas a conquistarem o que a gente vem conquistando, né? Faz parte desse processo da nossa mente, entendimento de ser evangelístico na vida de outras pessoas. Uhum. Do jeito que a gente conquistou, outras pessoas também podem conquistar. Enxergar que existe a mão de Deus no nosso negócio. Não queira fazer só com a força dos seus braços. Isso é um trabalho desgraçado, né? E o contrário disso é bênção. Uhum. Quando você sujeita o seu negócio, o seu empreendedorismo nas mãos do Pai, isso faz uma diferença cavalar, gigante e de sucesso. Amém. Essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Não conte só apenas com a força do seu braço. Trabalhe, trabalhe muito. Lá em casa a gente tem um ditado assim: trabalhamos para 10 cavalos. Mas a gente entende que é Deus que manda os clientes. A Amém. gente só faz obedecer aquilo que Ele tem mandado colocar diante de nós. É a bênção deste tamanho e um esforço deste tamanho. Porque se a bênção for desse tamanho e o esforço for desse tamanho, olha o tanto que você está dissipando a bênção de Deus. Uhum. Não dissipe a bênção de Deus para a sua vida. Fantástico, fantástico. Gente,
Nós vamos encerrando por aqui hoje com Juvencio da Brena Gourmand. Marcos, alguma colocação por fim? Eu só queria só agradecer o Gilvêncio, porque a história dele acho que não só estimula, né, a Sim. pessoa que está vendo, como me estimula também, né? É uma história de superação mesmo. Vocês cresceram, é muito bonito você ver o crescimento há pouco tempo, mas com um crescimento tão profissionalizado como vocês estão. E aí eu realmente acredito que daqui a 5 anos a gente vai ver o Gilvência aí decolando no Brasil. Mais de 30 mil bolos. Com certeza. No Mais de 30. Brasil. Já vai É estar, isso não mesmo. vai estar mais em Ceará, não. Vai estar lá Tá lá em São em Paulo, como São ele falou. Paulo. É isso aí. Vai ser difícil marcar uma outra vez. Vai ser difícil. Será um prazer. Marcos, 3.323% de crescimento em 4 anos. Qual negócio que você conhece que cresceu assim? É incrível mesmo. Incrível. Né? Incrível mesmo. Parabéns mesmo. Parabéns. Parabéns para você, Juvencio, para Brena, e para todos que fazem a Brena Gourmand. Viu? Prazer estar aqui com vocês, tomar esse café. Me perdoe que eu não vim da fábrica, eu vim direto de casa e não trouxe o bolo para a gente saborear aqui. Tranquilo, Mas porque tranquilo. hoje tem um motivo nobre, eu não poderia comer esse bolo hoje também. Acho que foi por isso que eu não fui pegar. Tá certo. Tranquilo. Gente, muito obrigado. Fica com Deus e até a próxima.